Mais de 850 anos de história. Reis, revoluções, tragédias. E ainda assim, existem segredos que ninguém ousa revelar dentro desta catedral milenar. Quando Paris adormece, dizem que sombras caminham pelos corredores sagrados. Vozes ecoam onde deveria haver apenas silêncio. Mas o que realmente aconteceu nas noites mais escuras de Notre-Dame? Se você está pronto para descobrir os mistérios que a história oficial jamais contou, deixe seu like agora e ative o sininho para não perder nenhum segredo que vamos revelar hoje. Era 1163, quando a primeira pedra foi colocada sobre solo que já guardava mistérios ancestrais. Mas aqueles mestres construtores medievais não estavam apenas erguendo uma igreja. Eles estavam codificando mensagens secretas em cada arco, cada coluna, cada vitral colorido. Levaram 182 anos para concluir a obra. Por que tanto tempo? Que conhecimento oculto precisava ser tão cuidadosamente preservado na pedra? Olhe atentamente para as gárgulas que adornam não apenas a fachada, mas cada torre, cada canto, totalizando mais de 80 criaturas diferentes, espalhadas estrategicamente pela estrutura. Não eram meras decorações arquitetônicas. Eram guardiãs posicionadas segundo conhecimentos esotéricos precisos. Proteção contra o mal, diziam os antigos mestres. Mas observe um detalhe perturbador. Por que tantas criaturas demoníacas protegendo um local sagrado? Cada uma possui expressão única, esculpida com detalhes anatômicos impossíveis para artistas medievais, sem conhecimento de fisiologia avançada. Cada uma voltada para a direção específica que forma um padrão geométrico complexo, como sentinelas eternas vigiando ameaças interdimensionais que apenas elas podem perceber. Durante tempestades, moradores de Paris juram ouvir rugidos emanando das gárgulas. E nas noites de lua cheia, turistas fotografam sombras que se movem onde deveria haver apenas pedra imóvel. E não são apenas as gárgulas que despertam curiosidade. Entre os pilares góticos, há séculos circulam relatos de figuras sombrias, monges encapuzados que caminham pelos corredores, quando a catedral deveria estar vazia. Antigos clérigos que morreram guardando segredos tão profundos que nem a morte os libertou de seus votos de silêncio. Visitantes frequentemente relatam sensações inexplicáveis nos mesmos pontos da nave central, como se presenças invisíveis ainda cumprissem rituais esquecidos pelo tempo. Dentro de Notre-Dame, tesouros além da compreensão humana aguardam em câmaras secretas distribuídas em múltiplos níveis subterrâneos. A coroa de espinhos de Cristo, autenticada por testes de carbono, que confirmam sua origem do século I, fragmentos da verdadeira cruz que emitem radiação eletromagnética inexplicável, pedaços do manto da Virgem Maria que desafiam deterioração natural após 2 milênios. Mas existem outras relíquias muito mais perturbadoras, guardadas em cofres blindados, que nem todos os cardeais conhecem a localização exata. O sudário de Turim já esteve aqui temporariamente, mas foi removido após fenômenos paranormais aterrorizarem os guardas noturnos. Objetos tão energeticamente poderosos que a própria Igreja Católica teme expô-los ao público sem proteções espirituais adequadas. Por que certas relíquias jamais saem dos subterrâneos mais profundos da catedral? Que força ancestral carregam que nem os exorcistas mais experientes ousam confrontar diretamente? Comenta aí embaixo. Você acredita que existem objetos sagrados capazes de alterar a realidade? Vamos debater nos comentários. Textos medievais mencionam monges que desapareceram misteriosamente após entrarem em contato com certas relíquias proibidas. Suas almas, segundo as lendas, ainda percorrem os subterrâneos da catedral em busca de redenção. Coincidência que tantos visitantes sintam presenças inexplicáveis sempre nos mesmos locais? Coincidência que a temperatura despense drasticamente em pontos específicos, sem explicação científica? Notre-Dame é mais que arquitetura gótica. É um livro gigantesco escrito em símbolos esotéricos. No chão da nave central, um labirinto ancestral guia os iniciados através de conhecimento secreto. Nas paredes, inscrições em línguas mortas que apenas poucos estudiosos conseguem decifrar.
Os vitrais não apenas narram histórias bíblicas, eles mapeiam constelações antigas, revelam alinhamentos cósmicos que conectam o sagrado terrestre ao celestial divino. Por que tantos alquimistas medievais peregrinavam especificamente até Notre-Dame? Que sabedoria oculta buscavam nas pedras coloridas pelos séculos? Nicolau Flamel, o alquimista mais famoso da história, passou anos estudando os símbolos escondidos na catedral. Dizem que foi aqui que descobriu os segredos da pedra filosofal. Mera coincidência que sua casa ficasse a poucos metros da catedral? A própria arquitetura desafia explicações convencionais. As dimensões seguem proporções sagradas que ecoam através de culturas antigas, egípcias, gregas, templários. Cada medida foi calculada para criar ressonâncias específicas, frequências que alteram estados de consciência de quem adentra o espaço sagrado. Não é apenas uma igreja, é uma máquina espiritual construída para conectar o humano ao divino através de geometria sagrada. 15 de abril de 2019. Às 18 horas e 50 minutos, um alarme de incêndio ecoou pela catedral vazia. O mundo assistiu horrorizado às chamas, consumindo a alma de Paris durante 15 horas ininterruptas de destruição. Mais de 400 bombeiros combateram um incêndio que consumiu 460 toneladas de madeira secular. Mas analise os fatos perturbadores que a mídia internacional deliberadamente omitiu. Por que o fogo se espalhou com velocidade impossível através de carvalho tratado há séculos, madeira naturalmente resistente ao fogo? Por que certas seções permaneceram completamente intocadas, incluindo o altar principal e as relíquias mais preciosas, como se protegidas por barreira energética invisível? As investigações oficiais apontaram falha elétrica, mas especialistas independentes questionam a versão oficial. Durante o auge das chamas, câmeras de segurança captaram anomalias que autoridades classificaram como sigilosas. As relíquias sagradas foram evacuadas em tempo recorde, que desafia toda a lógica operacional. Bombeiros que jamais haviam pisado na catedral conheciam exatamente onde localizar tesouros escondidos em labirintos subterrâneos que nem plantas arquitetônicas detalhadas conseguiriam mapear adequadamente. Se você está achando essa história incrível, compartilhe este vídeo com quem também ama mistérios históricos que a ciência não consegue explicar. Testemunhas relataram vozes sussurrando direções precisas através da fumaça tóxica. Sombras humanas guiando os salvadores pelos labirintos de corredores que nem mapas arquitetônicos conseguiriam orientar. Como bombeiros que jamais pisaram na catedral conheciam exatamente onde encontrar os tesouros mais importantes. Coincidência ou intervenção sobrenatural? Quando as chamas finalmente se apagaram ao amanhecer, algo extraordinário foi descoberto. Símbolos ocultos, invisíveis por séculos, apareceram nas paredes que resistiram ao fogo. Inscrições reveladas pelo calor extremo, como se o incêndio não fosse destruição, mas revelação de segredos que aguardavam o momento certo para emergir. Notre-Dame escolheu se sacrificar para mostrar ao mundo que ainda guarda mistérios além da nossa compreensão. Hoje, a reconstrução continua sob sigilo militar. Cada pedra removida revela novos enigmas arqueológicos. Compartimentos secretos construídos dentro das paredes, mensagens escondidas que nenhum registro histórico oficial jamais mencionou, objetos enterrados nas fundações que arqueólogos trabalham dia e noite para catalogar longe dos olhos públicos. Por que tanto segredo na restauração de um patrimônio mundial? Os arquitetos descobriram que Notre-Dame foi construída sobre fundações muito mais antigas que o século XII. Estruturas de civilizações perdidas, altares de cultos esquecidos, energias telúricas que ainda pulsam através do solo rochoso parisiense. A catedral não foi apenas construída em local sagrado. Ela foi projetada especificamente para canalizar e conter forças que transcendem nossa compreensão atual da física. Mesmo hoje, após o incêndio, visitantes continuam relatando experiências que desafiam explicação racional. Cantos angelicais ecoando em horários quando a catedral está fechada. Figuras encapuzadas que desaparecem instantaneamente entre as colunas góticas quando observadas diretamente. Fotografias que capturam presenças inexplicáveis.
rostos nos vitrais que não estavam lá quando a foto foi tirada. Notre Dame continua viva, respirando através dos séculos como organismo espiritual que transcende matéria física. Cada restauração revela mistérios mais profundos. Cada descoberta arqueológica levanta perguntas que a ciência ainda não sabe responder. Os segredos que sobreviveram ao fogo devastador, às revoluções sangrentas, ao passar implacável do tempo, ainda aguardam nas sombras aqueles corajosos o suficiente para procurar a verdade além das aparências. Inscreva-se agora neste canal para descobrir mais mistérios que a história oficial prefere manter enterrados. Se você sente que Notre Dame guarda segredos além da nossa compreensão limitada, escreva mistério nos comentários logo abaixo. E se você descobriu algum detalhe oculto que nós perdemos nesta investigação, compartilhe conosco. Juntos podemos desvendar os enigmas desta catedral milenar que continua sussurrando verdades proibidas para quem possui coragem de escutar o que as pedras têm a contar.